Eu sei que todo mundo diz que uma mãe é capaz de qualquer coisa pelos filhos, que o amor materno não tem limites, que a gente enfrenta qualquer batalha, que nada nos assusta quando se trata de proteger quem a gente trouxe ao mundo. Mas essas pessoas, sinceramente, nunca precisaram olhar nos olhos do próprio filho e destruir a ilusão de felicidade que ele construiu com tanto cuidado. Me chamo Silvana Aparecida, tenho 60 anos e essa história começa numa terça-feira chuvosa de março, 6 meses depois do casamento do meu único filho. Mas, na verdade, se eu for completamente honesta, essa história começou muito antes. Começou no dia em que aprendi que proteger quem a gente ama às vezes significa entregar verdades que a gente preferiria nunca ter descoberto. Eu estava sentada na varanda do meu apartamento em Curitiba, vendo a chuva fina cair sobre a cidade, com uma xícara de café esfriando na minha mão. Aquela chuva típica de março, aquela garoa gelada que parece não ter pressa nenhuma, que molha aos poucos, mas acaba encharcando tudo. Eu tinha acabado de chegar da escola, onde dou aulas de matemática. Trabalho há 32 anos na mesma instituição. E estava ali, curtindo aquele momento de silêncio antes de começar a corrigir provas. A pilha de avaliações do 9º ano estava na mesinha de centro, esperando minha atenção. Eu tinha marcado todas com caneta vermelha, separado as que precisavam de revisão. Era uma rotina que eu conhecia bem, uma rotina que me acalmava. Pegar a caneta, olhar cada resposta, anotar os erros, calcular as notas. Tinha algo de reconfortante nessa previsibilidade. Foi quando o telefone tocou. Não era um número que eu tinha salvo, mas reconheci o DDD. Era de Curitiba mesmo. Atendi meio sem prestar atenção, achando que era algum telemarketing ou coisa do tipo. Quase desliguei na hora, mas algo me fez esperar. A voz do outro lado me fez sentar ereta na cadeira. Era Rafael, o fotógrafo do casamento do meu filho. Ele disse meu nome com uma voz tensa, meio trêmula, completamente diferente daquele rapaz simpático e profissional que eu conheci nos preparativos da festa. Ele falou: "Dona Silvana, boa tarde. Desculpe incomodar a senhora, mas preciso que a senhora venha ao meu estúdio. É urgente." Meu coração deu aquele pulo estranho que a gente sente quando percebe que algo está errado. Meu estômago se contraiu. Deixei a xícara de café na mesa com cuidado, tentando manter a voz calma. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa com as fotos, se havia algum problema técnico, se ele precisava de algum documento. Mas ele me interrompeu com uma frase que me gelou por completo. "Não conte nada ao Felipe ainda, por favor. A senhora precisa ver com seus próprios olhos." Fiquei parada ali, segurando o telefone, ouvindo apenas o barulho da chuva batendo no toldo da varanda. Rafael me deu o endereço do estúdio, no bairro Batel, uma região nobre da cidade, e disse que me esperaria pelo tempo que fosse necessário, que era realmente importante, que não podia falar por telefone. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela apagada, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Não conte nada ao Felipe ainda. Por que eu contaria algo ao meu filho sobre fotos de casamento? O que tinha naquelas imagens que eu precisava ver antes dele? Minha cabeça começou a criar 1000 cenários. Talvez alguém tivesse se comportado mal durante a festa e Rafael tinha registrado. Talvez tivesse acontecido algo constrangedor que ele queria me avisar antes de entregar o álbum final. Talvez algum convidado tivesse feito algo inadequado que apareceu nas fotos. Talvez... Eu não sabia. Simplesmente não sabia. Mas a urgência na voz dele, aquele tom de quem está carregando um peso, me dizia que era algo mais sério. Algo que ele não conseguiu guardar para si mesmo por mais tempo. Peguei minha bolsa, vesti um casaco sobre a blusa que estava usando e saí. Nem pensei em pegar meu carro. Já tinha vendido faz tempo para ajudar a pagar o casamento. E mesmo que tivesse, estava nervosa demais para dirigir. Desci até a portaria do prédio e pedi para o porteiro chamar um táxi. Seu Marcos, o porteiro da tarde, me conhece há mais de 15 anos. Ele deve ter percebido que algo estava errado, porque me olhou com aquela preocupação genuína de quem se importa e perguntou se eu estava bem. Tentei sorrir e disse que sim, que era só uma coisa que precisava resolver. Mas minha voz saiu trêmula, pouco convincente. O táxi chegou em menos de 5 minutos. Entrei no banco de trás e dei o endereço ao motorista. Ele era um senhor de uns 50 e poucos anos, bem falante,
Começou a conversar sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre como a cidade estava crescendo, sobre as obras intermináveis na avenida principal. Eu respondia no automático, apenas sim, é verdade, mas minha mente estava completamente em outro lugar. Olhava pela janela embaçada, vendo a cidade passar meio borrada pelas gotas de água e pensava no meu filho. Felipe tem 32 anos agora. É engenheiro civil, trabalha numa construtora grande, tem uma carreira promissora pela frente. Sempre foi um menino bom, estudioso, responsável. Mesmo depois de perder o pai aos 24 anos, ele se manteve firme, terminou a faculdade, construiu sua vida. Eu tenho tanto orgulho dele que às vezes dói no peito de tão intenso. E há 6 meses ele tinha se casado com Júlia. Uma cerimônia linda, uma festa maravilhosa. Eu tinha chorado de emoção vendo meu filho feliz, vendo ele construir uma família. Tinha sido um dos dias mais importantes da minha vida. O que poderia ter nas fotos daquele dia que Rafael precisava me mostrar com tanta urgência? Durante todo o trajeto até o Batel, fiquei olhando pela janela embaçada pela chuva. Curitiba é uma cidade linda, com suas árvores em todas as ruas, suas praças bem cuidadas, suas construções que misturam o antigo e o moderno, os prédios históricos preservados convivendo com os espigões modernos, as araucárias gigantes que dão personalidade à cidade. Mas naquele momento, eu não via nada disso. Só via meu reflexo no vidro molhado, uma mulher de 60 anos com o rosto marcado pela preocupação. O táxi parou em frente a um prédio comercial elegante no Batel. Paredes de vidro, entrada sofisticada, um daqueles lugares onde profissionais bem-sucedidos têm seus escritórios. O motorista anunciou que tínhamos chegado. Paguei a corrida e desci sob a chuva fina, entrando rapidamente no saguão do edifício. O interior era moderno, com piso de mármore, plantas ornamentais, uma recepcionista educada que me cumprimentou. O estúdio de Rafael ficava no 3º andar. Entrei no elevador de paredes espelhadas e apertei o botão. Meu reflexo me olhava de volta. Cabelos grisalhos presos num coque simples, pouquíssima maquiagem, uma blusa azul marinho discreta. Eu parecia exatamente o que era. Uma professora de matemática de 60 anos, mãe dedicada, viúva trabalhadora. O elevador subiu suavemente e parou no 3º andar. As portas se abriram para um corredor silencioso, com carpete cinza e paredes brancas. Havia apenas 3 portas naquele andar. A do meio tinha uma placa discreta. Rafael Cavalcante. Fotografia. Respirei fundo, tentando acalmar o coração que batia cada vez mais rápido, e toquei a campainha. Rafael abriu a porta em menos de 10 segundos. E a expressão no rosto dele me assustou mais do que qualquer palavra poderia. Não era a cara do rapaz simpático e profissional que eu conhecia. Era uma expressão de constrangimento profundo, misturado com pena, misturado com uma espécie de indignação contida. Os olhos dele tinham aquele olhar de quem não dormiu direito por vários dias, de quem estava carregando um peso que não sabia como dividir. Ele disse apenas: "Dona Silvana, obrigado por ter vindo", e me convidou a entrar com um gesto da mão. O estúdio era bonito, exatamente como eu lembrava da única vez que tinha vindo aqui para acertar os detalhes do contrato. Um espaço amplo para sessões fotográficas, fundos de diferentes cores pendurados, refletores profissionais, um sofá aconchegante num canto, plantas decorativas que davam vida ao ambiente, quadros com fotos artísticas nas paredes, retratos em preto e branco, paisagens impressionantes, momentos capturados com sensibilidade. Mas Rafael não me levou para aquela área. Me levou direto para uma sala menor nos fundos, sua sala de edição. Era um espaço mais compacto, mas equipado com tecnologia de ponta. Computadores de última geração com telas enormes, 2 monitores adicionais montados na parede, equipamentos caros de edição de imagem, discos rígidos externos organizados em prateleiras. As paredes eram pintadas de cinza escuro, provavelmente para não refletir luz nas telas. Ele puxou uma cadeira estofada para mim e pediu que eu me sentasse. Ofereceu água. Aceitei porque minha garganta estava seca de repente, como se tivesse andado horas no sol. Rafael se sentou na cadeira giratória em frente ao computador principal, mas não mexeu em nada ainda. Ele olhou para mim com aquela expressão de quem está prestes a dizer algo terrível e não sabe por onde começar. Passou a mão pelos cabelos escuros, suspirou fundo, olhou para o teto como se pedisse forças.
Foi quando ele finalmente falou: Dona Silvana, eu fiquei com isso na consciência durante 6 meses. Tentei esquecer, tentei racionalizar, tentei achar que não era da minha conta, mas não consegui. A senhora sempre foi tão gentil comigo durante todo o processo do casamento, pagou tudo direitinho e no prazo, me tratou com tanto respeito, com tanta consideração. Eu não podia, simplesmente não podia deixar o Felipe viver uma mentira. Meu estômago se contraiu violentamente. Senti como se alguém tivesse apertado meus órgãos internos. Uma mentira? Foi tudo o que consegui dizer, e minha voz saiu num sussurro rouco. Rafael suspirou novamente, passou a mão pelo cabelo uma segunda vez, um gesto nervoso que ele parecia fazer sem perceber, e então clicou no mouse. A tela grande na parede se iluminou e uma sequência de fotos apareceu. À primeira vista, eram apenas fotos normais do casamento. Convidados conversando em pequenos grupos, pessoas rindo com taças de champanhe na mão, o jardim iluminado por aquelas luzinhas de LED que criavam uma atmosfera mágica, as mesas decoradas com arranjos de flores brancas. Mas então, Rafael começou a dar zoom em detalhes que eu jamais teria notado olhando casualmente. A primeira imagem era da cerimônia. Felipe estava de costas para a câmera, ajeitando alguma coisa no terno, conversando com um dos padrinhos. Era um momento descontraído, antes da entrada oficial da noiva. Mas se você olhasse para o fundo da foto, lá estava Júlia. Ela estava a alguns metros atrás dele, teoricamente esperando sua entrada, segurando o buquê. E ela olhava para o lado com uma expressão no rosto que me fez o sangue gelar. Rafael deu mais zoom. A imagem ficou mais nítida. Era Diego que ela olhava. Diego, o padrinho, o amigo de infância de Felipe, aquele menino que eu conhecia desde criança, que almoçou tantas vezes na minha casa. E Diego olhava de volta para Júlia. Não era um olhar casual. Não era um olhar de "Oi, tudo bem?" Não era um olhar de cunhados cordiais se cumprimentando. Era um olhar carregado de algo que me fez a respiração travar no peito. Era intimidade. Era cumplicidade. Era conhecimento. Aquele tipo de olhar que duas pessoas trocam quando compartilham segredos. Quando tem uma história que ninguém mais sabe. Isso ainda poderia ser coincidência, Rafael disse com voz baixa, quase apologética. Eu também pensei isso no começo. Tentei me convencer de que estava vendo coisas que não existiam. Ele passou para a próxima foto. Era durante a festa, quando os convidados já estavam à vontade. A celebração estava em pleno andamento. Felipe estava num canto do salão, conversando animadamente com um grupo de amigos da faculdade de engenharia. Eu lembrava daquele momento. Eles estavam relembrando histórias engraçadas da época de estudantes, rindo alto, se divertindo. E lá, nos fundos da imagem, perto da parede decorada com um painel de flores brancas, estavam Júlia e Diego. Eles conversavam encostados na parede. A linguagem corporal deles era inequívoca para quem sabia ler esses sinais. Júlia tinha uma das mãos no braço dele, os dedos delicados tocando o tecido do terno. Diego se inclinava para perto demais, invadindo completamente o espaço pessoal dela, sussurrando algo no ouvido dela. Ela sorria de um jeito diferente. Não era o sorriso que ela dava para os convidados ou para Felipe. Não era aquele sorriso social, educado, de noiva feliz recebendo cumprimentos. Era um sorriso íntimo, cúmplice, de quem está compartilhando algo secreto, algo proibido, algo que não deveria estar acontecendo ali. Isso eu capturei sem querer, Rafael explicou, sua voz carregada de uma tristeza genuína. Estava fotografando a decoração do salão para o meu portfólio profissional quando eles apareceram no fundo do enquadramento. Só notei isso depois na edição, quando estava revisando todas as imagens. E aí comecei a procurar mais, a prestar atenção em outros momentos. Meu coração estava acelerado agora, batendo tão forte que eu podia sentir o pulso latejando nas têmporas. Minhas mãos estavam suadas, geladas. Mas ainda havia uma parte de mim, uma parte desesperada e tola que queria acreditar que era só amizade, que eu estava interpretando mal, que Rafael estava vendo coisas que não existiam, que era tudo apenas coincidência. E então ele abriu a próxima foto. E foi nesse momento que o chão literalmente desapareceu debaixo dos meus pés.
Rafael tinha ido até o estacionamento fotografar alguns detalhes decorativos dos carros dos noivos, flores nos retrovisores, plaquinhas personalizadas com os nomes do casal, fitas coloridas amarradas nas antenas, essas coisas que ficam bonitas no álbum de casamento. Era uma prática comum dos fotógrafos, registrar esses pequenos detalhes. E lá, atrás de uma van grande de fornecedores, parcialmente escondidos, mas ainda perfeitamente visíveis pela lente da câmera, estavam Júlia e Diego. Eles estavam se beijando. Não era um beijo casual de amigos que se cumprimentam no rosto. Não era um abraço fraternal mal interpretado. Era um beijo de verdade, intenso, apaixonado. As mãos dele seguravam o rosto dela com familiaridade, com posse. As mãos dela estavam no pescoço dele, os dedos entrelaçados nos cabelos dele. Seus corpos estavam colados, sem nenhum espaço entre eles. E o pior de tudo, isso tinha acontecido durante a festa de casamento, durante a própria festa. Enquanto meu filho estava lá dentro, comemorando o dia mais importante da vida dele, brindando com os amigos, dançando com a mãe, cumprimentando convidados, acreditando que estava construindo uma família, a noiva estava nos braços de outro homem. Eu não conseguia falar. Minha boca abriu, mas nenhum som saiu. Apenas olhava para aquela imagem na tela gigante, tentando processar o que estava vendo, tentando fazer meu cérebro aceitar aquela realidade impossível. Senti como se alguém tivesse socado meu estômago com toda a força, expulsando todo o ar dos meus pulmões. Rafael continuou, a voz carregada de uma tristeza pesada. Eu quase deletei essas fotos, dona Silvana. Quase. Fiquei com o dedo sobre o botão de deletar por pelo menos 10 minutos. Pensei em fingir que nunca tinha visto, em entregar apenas as fotos oficiais e esquecer o resto, fingir que nada tinha acontecido. Mas quanto mais eu olhava para o material completo da festa, mais detalhes eu via. Eles foram descuidados. Acharam que ninguém estava prestando atenção, que todo mundo estava distraído demais com a celebração, com a comida, com a bebida, com as danças. Mas a câmera não mente, dona Silvana. A câmera registra tudo. Ele me mostrou mais algumas imagens. Cada uma era uma punhalada nova no meu peito. Olhares trocados durante o jantar, quando Felipe fazia um brinde emocionado agradecendo a presença de todos. Júlia e Diego se encarando por cima das taças de vinho. Júlia saindo discretamente pela porta lateral do salão durante a festa. Diego seguindo exatamente 1 minuto depois, como se tivessem combinado. Os dois voltando separadamente 15 minutos mais tarde. Ela arrumando o cabelo que estava levemente bagunçado. Ele ajeitando a gravata que estava torta. Uma foto onde a mão de Diego roçava a cintura de Júlia ao passar por ela. Um toque rápido, mas íntimo demais para ser acidental. Como eu não tinha percebido nada disso naquele dia. Como nenhum dos 150 convidados notou. Mas então me lembrei. Numa festa de casamento, todo mundo está focado nos noivos como casal. Ninguém presta atenção se a noiva troca olhares com algum convidado específico. Ninguém repara se 2 pessoas saem da festa com 1 minuto de diferença. As pessoas estão ali para celebrar, para comer, para dançar, para beber, para se divertir. Ninguém está fazendo vigilância. Mas a câmera de Rafael estava em todos os lugares e registrou tudo, cada momento, cada olhar, cada toque, cada saída suspeita. Eu fiquei com isso comigo por 6 meses, ele repetiu, e pela primeira vez percebi que havia lágrimas nos olhos dele. Fiquei em dúvida se deveria contar ou não. Perdi noites de sono com isso. Conversei com minha esposa, com meu irmão, até consultei um padre tentando buscar orientação moral. Alguns me disseram para não me meter, que não era problema meu, que eu deveria apenas entregar as fotos oficiais e deixar a vida seguir. Mas eu não consegui, dona Silvana. Não consegui viver em paz, sabendo que o Felipe está construindo uma vida com uma pessoa que fez isso com ele no próprio casamento. Que tipo de pessoa faz isso? Rafael tirou um pendrive de uma gaveta e me entregou com as 2 mãos, como se estivesse entregando algo sagrado. Estão todas aqui. As fotos originais, sem edição, sem cortes, com todos os metadados preservando data e hora exatas. Fiz cópias de segurança em 3 lugares diferentes porque a verdade precisa estar protegida. Eu não sei o que a senhora vai fazer com essa informação, dona Silvana.
Mas achei que a senhora tinha o direito de saber antes de qualquer outra pessoa, a senhora que sacrificou tanto por ele. Peguei o pendrive com mãos trêmulas. Era um objeto tão pequeno, tão leve, mal pesava alguns gramas, mas carregava um peso imenso. Carregava a prova de que o casamento que eu tinha ajudado a pagar, que eu tinha vendido meu carro para financiar, que eu tinha chorado de emoção ao presenciar, que eu tinha celebrado com tanto orgulho, era uma farsa desde o início. Levantei daquela cadeira sem saber exatamente o que dizer. Minha boca estava seca. Minha cabeça estava girando. Senti uma tontura momentânea e precisei me apoiar na mesa. Agradeci a Rafael. Minha voz saiu estranha, distante, como se pertencesse a outra pessoa. Disse que ele tinha feito a coisa certa ao me contar. Ele se ofereceu para chamar um táxi para mim, mas eu disse que preferia caminhar um pouco, mesmo com a chuva. Precisava de ar. Precisava de tempo para processar aquilo antes de voltar para casa e encarar a realidade do que ia precisar fazer. Saí daquele estúdio e caminhei pelas ruas do Batel como se estivesse em transe. A chuva tinha diminuído para uma garoa quase imperceptível, mas eu sentia cada gota fria tocando meu rosto, escorrendo pelo pescoço, molhando meu cabelo. Não sabia para onde estava indo. Apenas caminhava, um pé na frente do outro, automaticamente. Segurava o pendrive dentro da bolsa com tanta força que meus dedos doíam. Era como segurar uma granada prestes a explodir. Um objeto tão pequeno, tão leve, mas que carregava o peso de uma verdade capaz de destruir tudo o que meu filho construiu nos últimos 3 anos. Passei por uma pracinha pequena, dessas que tem alguns bancos de madeira e árvores antigas com raízes que levantam as calçadas. Tinha um chafariz desligado no centro e algumas pombas se abrigando da chuva. Meus joelhos fraquejaram e precisei sentar. Não foi uma decisão consciente. Meu corpo simplesmente desistiu de continuar andando, como se tivesse gasto toda a energia que tinha. Sentei naquele banco molhado pela chuva, com minha roupa já encharcada, o casaco pesando nos ombros, e foi só então que tudo desabou. Chorei. Chorei como não chorava desde o dia em que perdi Antônio 8 anos atrás. Aquele tipo de choro que vem do fundo do peito, que rasga a garganta, que sai em soluços descontrolados, que não tem jeito de segurar. Coloquei as mãos no rosto e deixei que as lágrimas se misturassem com a garoa fina que continuava caindo. Eu tinha vendido meu carro. O único carro que me restou do Antônio, a última coisa material que ainda me conectava com ele, com aqueles anos em que éramos uma família completa. Vendi para pagar um casamento, para celebrar uma mentira, para financiar a traição do meu próprio filho por uma mulher que ele amava, mas que não o amava de volta. Peguei empréstimo na minha aposentadoria, dinheiro que eu precisaria para sobreviver na velhice, que poderia precisar se ficasse doente, que era minha única segurança financeira real. Comprometi meu futuro para pagar uma festa onde a noiva beijava outro homem nos fundos do estacionamento enquanto meu filho dançava feliz lá dentro. Como eu não vi, falei em voz alta para ninguém, apenas para a chuva e para os pássaros nas árvores. Como eu fui tão cega, como eu deixei isso acontecer. Mas eu sabia a resposta. Eu não vi porque não quis ver. Porque quando você ama seu filho do jeito que eu amo o Felipe, quando você dedicou a vida inteira para garantir a felicidade dele, você escolhe acreditar que tudo vai dar certo. Você engole as ressalvas, você silencia os instintos, você ignora os sinais de alerta que sua intuição manda. E os sinais estavam lá. Sempre estiveram. Eu só não quis enxergar. Fiquei naquele banco por quanto tempo não sei dizer. Poderia ter sido 10 minutos ou 1 hora. Perdi completamente a noção de tempo. Só sei que quando finalmente me levantei, estava completamente encharcada. Meu corpo tremia. Não sei se era de frio ou de raiva ou de dor ou de tudo isso junto. Peguei o celular molhado e chamei um táxi pelo aplicativo. Meus dedos mal conseguiam tocar na tela com precisão. O motorista chegou em poucos minutos. Me olhou pelo retrovisor com preocupação visível quando entrei pingando no banco de trás, mas teve a decência de não fazer perguntas. Apenas me entregou algumas folhas de papel toalha que ele tinha no porta-luvas. Quando cheguei em casa, já estava anoitecendo. O céu estava daquela cor cinza escuro que antecede a noite. Entrei no apartamento silencioso, acendi as luzes da sala que pareciam ofensivamente normais,
como se o mundo não tivesse acabado de desabar. Tirei as roupas molhadas, deixando-as cair no chão do banheiro. Tomei um banho quente que não aqueceu absolutamente nada por dentro. Vesti meu roupão mais velho e confortável, aquele de flanela azul que o Antônio me deu num aniversário há muito tempo, e fui para a cozinha. Preparei um chá de camomila que a minha mãe sempre dizia que acalmava os nervos. Mas minhas mãos tremiam tanto que derramei água quente no balcão. Sentei na mesa da cozinha com a xícara fumegante na minha frente e o pendrive ao lado. Fiquei olhando para aquele pequeno objeto preto por um tempo que pareceu uma eternidade, como se pudesse fazer ele desaparecer apenas com a força do olhar. E então, uma pergunta martelou na minha cabeça, incansável, dolorosa, impossível de ignorar. Como eu ia contar isso ao meu filho? Mas a verdade que eu ainda não sabia naquele momento, enquanto olhava para aquele pendrive sob a luz fria da cozinha, é que eu não tinha a menor ideia do tamanho da mentira que estava prestes a descobrir. Por que aquelas fotos? Aquele beijo no estacionamento? Aqueles olhares cúmplices durante a cerimônia? Isso era só o começo. Nos 3 dias seguintes, eu descobriria algo muito pior. Algo que faria aquelas imagens parecerem apenas a ponta de um iceberg de uma farsa muito mais profunda, muito mais calculada, muito mais cruel do que eu jamais poderia imaginar. E quando eu finalmente reunisse todas as provas e sentasse na frente do meu filho para destruir a ilusão dele, para quebrar o mundo que ele construiu, eu entenderia uma coisa que mudaria para sempre a forma como eu via o amor e o sacrifício. Proteger quem a gente ama às vezes significa entregar verdades que gostaríamos de nunca ter descoberto. Mesmo que isso signifique ver o mundo dele desmoronar diante dos nossos olhos. Mesmo que isso signifique ser a pessoa que apaga a luz da felicidade que ele acreditava ter encontrado. Passei aquela noite inteira sem conseguir dormir. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, ouvindo o silêncio do apartamento e sentindo o peso daquele pendrive que estava na minha mesa de cabeceira. De vez em quando esticava a mão e tocava nele, como se precisasse confirmar que aquilo era real, que eu não tinha imaginado nada, mas não tinha imaginado. As fotos estavam lá, a verdade estava lá, e eu precisava decidir o que fazer com ela. Para entender o que eu estava sentindo naquele momento, preciso voltar um pouco no tempo, porque essa dor não começou ali. Começou há 8 anos, quando perdi meu marido Antônio. Foi numa manhã de quinta-feira, em abril. Um dia comum, daqueles que a gente acorda sem imaginar que a vida vai mudar completamente antes do sol se pôr. Antônio tinha acabado de tomar café. Fiz pão de queijo fresquinho, aqueles que ele adorava. Ele comeu 3, me deu um beijo na testa e foi se arrumar para o trabalho. Eu estava na pia lavando a louça, com as mãos cheias de espuma, quando ouvi um barulho surdo vindo do quarto. Aquele baque pesado de algo, ou alguém, caindo sem tempo de se apoiar. Corri. Meu coração já estava disparado antes mesmo de abrir a porta. Antônio estava caído no chão, ao lado da cama, com uma das mãos apertando o peito. Os olhos arregalados de dor e medo. Aquele medo de quem sabe que algo muito grave está acontecendo. Liguei para o SAMU desesperada. Fiquei ali segurando a mão dele que estava gelada, tão gelada, dizendo para aguentar, que a ajuda estava vindo. Olhei para o relógio na parede contando cada segundo. 17 minutos até a ambulância chegar, mas ele não aguentou. Os paramédicos tentaram reanimá-lo ali mesmo. Massagem cardíaca, desfibrilador, medicamentos. Eu assisti tudo da porta, rezando baixinho. Quando um deles olhou para mim e balançou a cabeça negativamente, minhas pernas simplesmente cederam. Escorreguei pela parede até sentar no chão frio do corredor. O cheiro de pão de queijo ainda estava na casa. Aquele cheiro quentinho de uma manhã normal. Mas nada mais era normal. Felipe tinha 24 anos. Estava na faculdade de engenharia. Tive que ligar e dar a notícia. Não sei como consegui formar as palavras. Ele chegou 1 hora depois, pálido, em choque. Nos abraçamos no meio da sala e choramos juntos. Os anos que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Eu precisava trabalhar para nos sustentar. Voltei a dar aulas de matemática depois de 24 anos afastada. Consegui vagas em 3 escolas diferentes. Trabalhava de manhã, tarde e algumas noites.
Nos fins de semana, dava aulas particulares. E ainda não era suficiente. Felipe precisava de material, livros, passagem, alimentação. Eu não queria que ele abandonasse a faculdade para trabalhar. Então comecei a fazer bolos e salgados nas horas vagas. Teve uma noite que eu nunca vou esquecer. Era véspera de uma festa grande, 500 coxinhas e 300 empadinhas. Precisava do dinheiro para os livros técnicos do Felipe. Cheguei em casa às 10 da noite depois de 3 turnos. Minhas pernas estavam inchadas, minhas costas doíam, mas não podia parar. Tinha aquela encomenda. Coloquei o avental, amarrei o cabelo e comecei. O relógio marcava 1h da manhã. 2, 3. Eu estava fritando a última remessa quando simplesmente desabei. Escorreguei pela porta da geladeira até sentar no chão frio, com o cheiro de fritura impregnado em tudo. E chorei. Chorei baixinho para não acordar Felipe. Chorei de cansaço, de solidão, de saudade do Antônio. Fiquei ali até 5 da manhã, quando era hora de levantar de novo. Mas me levantei. Sempre me levantei. Porque era isso que uma mãe fazia. Felipe se formou aos 26 anos. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Todo sacrifício valeu naquele momento. Depois que começou a trabalhar, finalmente pude reduzir minha carga. Continuei dando aulas, mas apenas em uma escola. Parei de fazer encomendas. Finalmente consegui dormir mais de 5 horas por noite. Foi há 3 anos que Felipe conheceu Júlia. Numa festa da empresa. Ele ficou encantado. Disse que ela era linda, elegante, educada. Trabalhava como gerente numa loja de roupas de luxo, vinha de família rica de Londrina. Marquei de conhecê-la algumas semanas depois. Preparei uma feijoada caprichada. Fiquei nervosa a manhã inteira. Júlia chegou pontualmente. Vestido branco claramente caro, sapatos de salto, bolsa de couro. Foi cordial durante o almoço. Respondeu minhas perguntas sobre a família. Pai dono de distribuidora, mãe administradora, irmã cursando odontologia. Mas teve momentos que me incomodaram. Comentei sobre um brechó onde encontrei livros antigos por bom preço. Júlia fez uma cara de nojo disfarçado e disse: eu não consigo comprar coisas usadas. Tenho uma certa repulsa, sabe? Mais tarde, quando Felipe foi ao banheiro, ela olhou ao redor do apartamento com aquela expressão de quem está calculando o valor. Perguntou se era alugado ou meu. Quando disse que era meu, ela comentou: que bom! Imóvel próprio é sempre um patrimônio para deixar para os filhos, né? Principalmente filho único. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça por dias. Ela estava medindo, calculando, avaliando o que Felipe herdaria de mim. Semanas depois, visitei o apartamento deles. Júlia mencionou que a mãe tinha ganhado um SUV importado do pai. Olhou para Felipe e disse rindo: quando seu avô passar aquela herança, a gente também pode pensar num carro melhor, né, amor? Felipe ficou constrangido. Disse que não ficava bem falar sobre herança de avô vivo, mas Júlia insistiu. Mas é só planejar. Seu avô tem 80 anos. É realista. Engoli aquela sensação. Disse para mim mesma que estava sendo sensível demais. Júlia tinha crescido em família rica, estava acostumada com conversas abertas sobre dinheiro. Depois de 1 ano e meio, Felipe pediu Júlia em casamento. Ela aceitou. Eu abracei meu filho e disse que estava feliz. E estava, apesar das ressalvas. Os preparativos começaram. Júlia queria uma festa grande, elegante, sofisticada. O orçamento era astronômico. Felipe tinha algum dinheiro da herança do avô paterno, mas não era suficiente. Foi quando ofereci ajuda. Vendi o carro que Antônio tinha deixado. Peguei empréstimo consignado. Usei todas minhas economias. Contribuí com quase metade dos gastos. Júlia ficou feliz com a ajuda financeira, mas nunca me agradeceu diretamente. Era sempre através do Felipe. Foi nessas reuniões que conheci Rafael, o fotógrafo. Muito profissional, educado. Mostrou um portfólio impressionante. Diego seria um dos padrinhos. Eu conhecia aquele menino desde que ele e Felipe tinham 9 anos. Estudavam juntos. Eram inseparáveis na infância. Quantas vezes Diego almoçou em casa, dormiu no sofá, me chamou de tia Silvana? Era simpático quando criança, mas sempre teve aquele jeitinho de contornar situações. Antônio dizia que Diego tinha lábia de vendedor. Quando cresceram, Diego nunca conseguiu se fixar em emprego nenhum.
Vendedor, promoter, bartender, sempre pulando de galho em galho. Quando Felipe anunciou Diego como padrinho, não questionei. Eram amigos de infância, mas senti uma pontinha de incômodo que não conseguia explicar. Finalmente chegou o dia do casamento. Setembro do ano passado. Foi um sábado ensolarado. A cerimônia seria no final da tarde, num sítio lindo nos arredores da cidade. Fui ao salão fazer cabelo e maquiagem com Júlia e as madrinhas. O ambiente estava animado. Júlia radiante experimentando o vestido. Mas eu me sentia estranha. Uma sensação no fundo do peito que não conseguia nomear. Afastei aqueles pensamentos. Era só nervosismo de mãe. A cerimônia começou às 5h30. O sol baixo criava a luz dourada perfeita. Felipe esperava no altar com os padrinhos, incluindo Diego. Quando Júlia entrou, senti meus olhos encherem de lágrimas. Meu menino estava se casando. A cerimônia foi linda. Felipe e Júlia trocaram alianças. Disseram sim. Se beijaram sob aplausos. Rafael circulava discretamente, capturando cada momento. A festa foi maravilhosa. Buffet impecável. Decoração deslumbrante. Dancei com Felipe, que me abraçou apertado e disse: "Obrigado por tudo, mãe." Foi um dos momentos mais especiais da minha vida. Mas teve um momento que me incomodou. Eu tinha ido ao banheiro e estava voltando quando vi, de relance, Júlia e Diego conversando perto da porta dos fundos. Estavam afastados da festa, numa área mais escura. A linguagem corporal deles me chamou a atenção, muito próximos. Diego falava no ouvido dela. Ela ria de um jeito íntimo. Parei por um segundo observando. Senti algo estranho no estômago. Mas então uma madrinha me chamou para a foto e deixei aquilo de lado. Diego era amigo de infância. Devia ser conversa normal. Agora, sabendo o que estava realmente acontecendo, aquela cena ganha significado completamente diferente. E dói saber que eu vi, que meu instinto percebeu, mas escolhi ignorar. Olhando para trás agora, com a verdade nas mãos, tudo faz sentido. Os comentários sobre herança. O interesse em patrimônio. Os cálculos. Júlia não se casou com Felipe por amor. Se casou por segurança financeira. E manteve Diego por paixão. Eu tinha vendido meu carro, comprometido minha aposentadoria, trabalhado até o esgotamento por anos. Tudo para ver meu filho feliz. E aquela felicidade era mentira desde o começo. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados e a cabeça pesada. Não tinha dormido nada. O pendrive continuava ali na mesinha de cabeceira como um peso que não me deixava respirar direito. Liguei para a escola e disse que estava passando mal, que não poderia dar aula naquele dia. A coordenadora ficou preocupada. Era raro eu faltar, mas não fez muitas perguntas. Desliguei o telefone e fiquei ali sentada na cama, sem saber o que fazer primeiro. Minha primeira reação foi ligar para alguém. Precisava dividir aquilo com alguém. Precisava de uma voz que me dissesse que não estava enlouquecendo, que aquilo era real. Peguei o celular e disquei o número de Marisa. Marisa é minha amiga há mais de 30 anos. Nos conhecemos quando nossos filhos estudavam na mesma escola. Ela sempre foi aquela pessoa que fala a verdade na cara, que não tem papas na língua, mas que também é a primeira a aparecer quando você precisa. Ela atendeu no terceiro toque. "Silvana, bom dia, amiga. Tudo bem?" Minha voz saiu trêmula. "Marisa, você pode vir aqui em casa? Agora? É urgente." Ela não perguntou nada. Apenas disse: "Já estou saindo. Chego em 20 minutos." Levantei, tomei um banho rápido, vesti uma roupa qualquer e fui fazer café. Precisava fazer alguma coisa com as mãos para não enlouquecer de vez. Quando a campainha tocou, quase corri até a porta. Marisa entrou com aquela cara de preocupação que só as verdadeiras amigas conseguem ter. Ela tem 63 anos, cabelos brancos que ela nunca quis tingir, e usa sempre aqueles óculos coloridos que ela coleciona. Naquele dia estava com um vermelho. "O que aconteceu?" Ela me abraçou antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Levei ela até a cozinha, servi café e então coloquei o pendrive na mesa entre nós. Contei tudo, desde o telefonema de Rafael até as fotos que ele me mostrou. Falei sobre o beijo no estacionamento, sobre os olhares trocados durante a cerimônia, sobre todos aqueles sinais que eu não tinha visto no dia do casamento. Marisa ficou em silêncio durante toda a minha narrativa. Seus olhos foram ficando cada vez mais arregalados, a boca aberta de choque.
Quando terminei de contar, ela simplesmente disse: "Aquela desgraçada." Foi tão inesperado que quase dei risada. Quase. Mas Marisa não estava brincando. Ela pegou o pendrive da mesa e disse: "Você já viu todas essas fotos direito? Com calma?" Balancei a cabeça negativamente. Rafael me mostrou as principais, mas não tive coragem de olhar o resto sozinha. "Então vamos ver juntas. Agora." Fomos até a sala. Liguei meu computador e conectei o pendrive. Havia uma pasta com o nome Casamento Felipe e Júlia, material completo. Dentro, mais de 2.000 fotos organizadas por hora. Marisa puxou uma cadeira e sentou ao meu lado. Começamos a ver, uma por uma, em silêncio. E quanto mais eu olhava, mais detalhes eu percebia. Júlia e Diego mantinham uma distância estudada quando havia pessoas por perto. Mas nos momentos em que achavam que ninguém estava olhando, a linguagem corporal mudava completamente. Em uma foto tirada durante o coquetel, antes da cerimônia, Diego aparecia ajustando discretamente o vestido de Júlia por trás. As mãos dele tocavam a cintura dela com uma familiaridade que não era de amigo. Em outra, durante o jantar, Júlia passava por Diego e sussurrava algo no ouvido dele. A expressão no rosto dele era de quem tinha acabado de ouvir algo íntimo, pessoal. Tinha mais. Uma sequência de fotos mostrava os dois saindo pela lateral do salão com cerca de 1 minuto de diferença. E voltando 15 minutos depois, ela com o batom borrado, ele com a gravata torta. "Isso não foi uma coisa de momento", Marisa disse, sua voz carregada de raiva. "Isso foi planejado. Eles são amantes há tempo, Silvana. Você percebe? Eles têm uma rotina, uma dinâmica. Isso não é coisa de um beijo impulsivo. É um relacionamento." Aquelas palavras me atingiram como um soco. Ela tinha razão. Não era apenas uma traição no calor do momento, um erro, um deslize. Era calculado, premeditado. Júlia se casou com Felipe, sabendo que continuaria com Diego. "O que eu faço?" sussurrei, mais para mim mesma do que para Marisa. Ela segurou minha mão com força. "Você descobre a verdade completa, e aí conta para o Felipe. Mas primeiro, você precisa de mais provas. Porque quando você sentar com seu filho e mostrar isso, ele vai querer negar. Vai dizer que é mal entendido, que as fotos estão fora de contexto. Você precisa de provas irrefutáveis." "Como assim mais provas? Essas fotos não são suficientes?" Marisa pegou o celular dela e começou a digitar algo. "Tenho um amigo, investigador particular. Ele é discreto e muito bom no que faz. Ajudou minha prima numa situação parecida há uns anos. Se Júlia e Diego têm um caso, ele vai descobrir. Mensagens, encontros, hotéis, tudo." Meu estômago se revirou. A ideia de contratar um investigador, de perseguir a nora, de coletar provas como se fosse uma detetive me pareceu surreal. Mas Marisa tinha razão. Eu precisava de mais do que fotos de casamento. Precisava de algo que provasse que aquilo não foi um momento isolado. "Faz isso", eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. "Liga para ele." 2 horas depois, eu estava sentada num café discreto no centro da cidade, de frente para um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos bem cortados, terno simples mas elegante. Ele se apresentou apenas como Júnior. Contei tudo novamente. Mostrei algumas das fotos do pendrive no meu celular. Ele analisou com atenção profissional, sem demonstrar choque ou julgamento, apenas observando, anotando mentalmente. "Quanto tempo eles estão casados?" ele perguntou. 6 meses. "E quanto tempo namoraram antes?" 1 ano e meio. Ele assentiu. "Vou precisar de alguns dados. Nome completo dela, endereço, local de trabalho, rotina se você souber. E do Diego também." Passei todas as informações que tinha. Júnior anotou tudo num pequeno caderno que tirou do bolso interno do paletó. "Quanto tempo você precisa?" perguntei. "Me dê 3 dias. Se há algo para encontrar, eu encontro." O preço que ele cobrou foi alto. Muito alto. Quase metade da minha aposentadoria daquele mês. Mas paguei sem hesitar. Precisava da verdade, custasse o que custasse. Os 3 dias seguintes foram os piores da minha vida. Não conseguia me concentrar em nada. Dava aula no automático, corrigia provas sem realmente ler as respostas. Felipe me ligou 2 vezes durante aquele período querendo saber se eu estava bem, dizendo que minha voz estava estranha. Eu mentia dizendo que estava só um pouco cansada.
Marisa aparecia em casa todo dia. Trazia comida, me obrigava a comer, ficava comigo assistindo televisão sem prestar atenção no que passava. Ela não dizia, vai ficar tudo bem, porque sabia que não ia. Apenas estava ali, presente, e isso era tudo que eu precisava. Na noite do terceiro dia, Júnior me ligou. Podemos nos encontrar amanhã de manhã? Tenho o relatório. Mal dormi aquela noite. De novo. Nos encontramos no mesmo café. Júnior chegou com uma pasta discreta. Sentou, pediu um café que não tocou e abriu a pasta na minha frente. Dona Silvana, o que vou mostrar agora é difícil. Tem certeza que quer ver? Absoluta. Ele suspirou e começou a passar os documentos. Primeiro, prints de conversas. Júnior tinha conseguido acesso, não perguntei como, a mensagens entre Júlia e Diego em um aplicativo secundário que eles usavam. As conversas eram explícitas, íntimas. Falavam sobre encontros, sobre saudade, sobre como era difícil disfarçar na frente de Felipe. Tinha mensagens de antes do casamento, de durante o noivado, de quando eles ainda só namoravam. Quanto tempo? Minha voz saiu rouca. Pelos registros que consegui rastrear, pelo menos 1 ano e meio. Começou mais ou menos na mesma época que ela começou a namorar seu filho. Senti náusea. Júlia tinha começado a trair Felipe praticamente desde o início do relacionamento. Tudo tinha sido mentira desde o primeiro dia. Júnior continuou. Eles se encontram regularmente, 2 vezes por semana, em média. Sempre no mesmo motel na saída da cidade. Tenho os comprovantes de pagamento. Diego paga com cartão de crédito. E tenho fotos recentes deles entrando e saindo do estabelecimento. Ele me mostrou. Fotos datadas de 2 semanas atrás. Júlia entrando no motel, dirigindo o carro que Felipe tinha comprado para ela no ano passado. Diego chegando 10 minutos depois, numa moto velha. Sobre o Diego, Júnior continuou. Ele está numa situação financeira complicada. Tem dívidas com agiotas, já passou cheque sem fundo, está com o nome sujo na praça. Trabalha com bicos, principalmente como bartender em festas e eventos. Não tem estabilidade nenhuma. Tudo fazia sentido agora. Júlia escolheu Felipe porque ele tinha estabilidade, emprego fixo, perspectiva de herança. Mas não quis abrir mão de Diego, provavelmente a pessoa por quem ela realmente tinha sentimentos. Então decidiu ter os dois. Segurança financeira com Felipe, paixão com Diego. E eu, trouxa, tinha financiado essa farsa vendendo meu carro. Tem mais uma coisa, Júnior disse, hesitante. Encontrei conversas onde eles falam sobre o futuro. Diego pressiona Júlia para deixar o Felipe. Ela sempre responde que não é o momento certo, que precisa de mais tempo, que está juntando dinheiro. Juntando dinheiro? Repeti confusa. Seu filho faz uma transferência mensal para a conta dela? Para gastos da casa? Faz. R$2.000. Júnior assentiu gravemente. Ela não está usando esse dinheiro para casa. Está guardando numa conta separada que o Felipe não sabe que existe. Já tem quase 15.000 acumulados. Pelos registros de conversa, o plano parece ser juntar o suficiente e depois pedir o divórcio, alegando que o casamento não deu certo. Meu sangue ferveu. Não era apenas traição. Era roubo, era premeditação, era uma armação fria e calculada para sugar o máximo que pudesse do meu filho antes de descartá-lo. Júnior fechou a pasta e me entregou. Está tudo aqui. Prints das conversas, fotos datadas, comprovantes, relatório completo da investigação. É mais do que suficiente para uma separação litigiosa onde o Felipe não perde nada. Paguei o restante do valor combinado. Agradeci. E saí daquele café segurando aquela pasta como se fosse a coisa mais pesada do mundo. Porque era. Era o peso da verdade que ia destruir o mundo do meu filho. Voltei para casa e passei horas organizando tudo. Imprimi as fotos mais importantes do casamento. Organizei os prints de conversas em ordem cronológica. Li o relatório de Júnior 3 vezes, tentando absorver cada detalhe, cada prova, cada evidência da farsa. Marisa apareceu no final da tarde, olhou para tudo espalhado na mesa da sala e apenas balançou a cabeça. Quando você vai contar para ele? Amanhã, eu disse. Vou ligar para ele agora e pedir para vir aqui amanhã à tarde, sozinho. Naquela noite, sentada na varanda olhando para a cidade, peguei uma foto antiga do Felipe que guardo na carteira. Ele tinha uns 5 anos, estava sem os dentes da frente,
sorrindo com aquela alegria inocente de criança. Me lembrei de quando ele era pequeno, de como eu protegia ele de tudo, de quedas, de machucados, de decepções. Mas agora eu ia ser a pessoa a entregar a maior decepção da vida dele. Ia ser eu a mostrar que a mulher que ele amava, que ele tinha escolhido para construir uma família, era uma mentira. Peguei o celular e liguei para Felipe. Oi, mãe, tudo bem? Oi, meu filho. Tudo sim. Escuta, você pode vir aqui em casa amanhã à tarde? Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Ele hesitou. É algo sério? Você está bem? Está doente? Não estou doente. Mas é sério, sim. E preciso que você venha sozinho. Sozinho? Sem a Júlia? Sem a Júlia, confirmei, tentando manter a voz firme. Mãe, você está me assustando. Eu sei, meu filho, mas preciso que confie em mim. Amanhã às 3h, pode ser? Pode. Vou estar aí. Desliguei o telefone e senti as lágrimas escorrerem, porque sabia que quando meu filho saísse daqui amanhã, ele não seria mais o mesmo. A inocência dele, a capacidade de confiar plenamente em alguém, ia ser quebrada, e eu seria a pessoa a segurar o martelo. Mas não tinha escolha. Proteger quem a gente ama, às vezes significa entregar verdades que partem o coração. Mesmo que isso signifique ser a pessoa que apaga a luz da felicidade nos olhos de quem você mais ama no mundo. Às 3h do dia seguinte, a campainha tocou. Meu coração deu um pulo. Respirei fundo, limpei as mãos suadas na calça e fui abrir a porta. Felipe estava ali com aquele sorriso meio preocupado que ele sempre tinha quando não entendia completamente uma situação. Usava a camisa social do trabalho, a gravata estava afrouxada. Tinha saído mais cedo da construtora para vir me ver. Oi, mãe. Ele me abraçou apertado. Senti o cheiro do perfume que ele sempre usava, aquele mesmo desde a adolescência. Você me deixou preocupado ontem. O que aconteceu? Fechei a porta e o guiei até a sala. Tinha organizado tudo na mesa de centro. As fotos impressas viradas para baixo. A pasta do investigador. O pendrive. Uma garrafa de água e 2 copos. Sabia que íamos precisar. Senta, meu filho. Minha voz saiu trêmula, apesar de ter ensaiado mentalmente aquele momento centenas de vezes. Ele sentou no sofá, aquele mesmo sofá onde sentava para fazer lição de casa quando era criança. Me olhava com aqueles olhos castanhos cheios de preocupação e confiança. Confiança em mim. Confiança que eu estava prestes a usar para despedaçar o mundo dele. Sentei na poltrona de frente para ele. Minhas mãos tremiam. Felipe, o que vou te mostrar agora vai doer muito, mas você precisa saber. Como sua mãe, como alguém que te ama mais do que tudo nesse mundo, não posso deixar você viver uma mentira. Ele franziu a testa. Mãe, você está me assustando de verdade. Do que você está falando? Peguei o pendrive e estendi para ele. Há uma semana, o Rafael me ligou, o fotógrafo do seu casamento. Ele pediu para eu ir no estúdio dele porque tinha algo que precisava me mostrar. Rafael, por que ele te ligou depois de 6 meses? Porque ele descobriu algo nas fotos do casamento. Algo que ele não conseguiu guardar para si mesmo. Conectei o pendrive no notebook. Abri a primeira imagem. Aquela da cerimônia, com Júlia e Diego se olhando. Felipe se inclinou. É a Júlia e o Diego. E daí? Olha o jeito que eles estão se olhando, Felipe. Ele olhou de novo. Vi quando o desconforto começou. Eles são amigos, mãe. Passei para a próxima foto. Os dois conversando encostados na parede. A mão dela no braço dele. Felipe ficou tenso. O que você está querendo dizer? Tem mais. Minha voz estava quebrando. Abri a foto do beijo, no estacionamento, durante a festa dele. Felipe ficou completamente imóvel. O rosto foi ficando pálido, branco como papel. Não, ele sussurrou. Isso não pode ser real. Meu filho, eu queria tanto que não fosse. Mostrei as outras, uma por uma. Cada imagem era uma facada. Vi meu filho se desintegrando na minha frente. Então peguei a pasta do investigador. Felipe, eu contratei um profissional. Precisava ter certeza. Certeza do quê? Ele me olhou com os olhos já vermelhos. Que minha esposa está me traindo com meu melhor amigo? Abri a pasta. Mostrei os prints das conversas. Ele pegou com mãos trêmulas e começou a ler. Vi o momento exato em que seu mundo terminou de desabar. Quando leu Júlia dizendo para Diego,
Logo, a gente se livra dele e fica junto de verdade. Felipe amassou os papéis nas mãos. Levantou e começou a andar pela sala, respirando rápido, tendo um ataque de pânico. Eu preciso ir lá, agora. Preciso ouvir da boca dela. Quer que eu vá com você? Não. Isso eu faço sozinho. Mas quando ele estava saindo, segurei seu braço. Felipe, não importa o que ela disser. Não deixe ela te fazer acreditar que você tem culpa. Você não tem. Ele assentiu, pegou as provas e saiu. As 2 horas seguintes foram tortura. Fiquei andando de um lado para o outro do apartamento, olhando para o celular a cada 30 segundos. Marisa ligou, mas eu mal consegui falar. Quando o telefone finalmente tocou com o nome dele na tela, atendi antes do primeiro toque terminar. Felipe? Mãe. A voz dele estava estranha. Posso voltar aí? Claro, meu filho. Enquanto esperava, preparei chá, arrumei o sofá, fiz tudo o que podia para manter as mãos ocupadas. Quando a campainha tocou, corri para abrir. Felipe entrou e simplesmente desabou no sofá. Ficou em silêncio por um longo minuto. Então, começou a falar, a voz saindo mecânica, como se estivesse narrando a história de outra pessoa. Cheguei em casa. Ela estava na sala assistindo televisão como se fosse um dia normal qualquer. Joguei as fotos na mesa de centro, bem na frente dela. Ele parou, passou a mão pelo rosto. Continuou. Ela olhou para as fotos, pegou uma, depois outra. E sabe qual foi a primeira coisa que ela disse? Quem te deu isso? Não pediu desculpas. Não tentou explicar. Quis saber quem tinha me contado. O que você respondeu? Disse que não importava, que o que importava era que ela tinha me traído no nosso próprio casamento. Aí, ela tentou negar. Disse que eram só fotos fora de contexto, que eu estava interpretando errado, mas eu estava preparado. Felipe tirou o celular do bolso. Gravei tudo, mãe. Você precisa ouvir. Precisa ouvir a frieza dela. Ele apertou o play. E então, eu ouvi a voz de Júlia pela primeira vez desde que descobri tudo. Felipe, você está sendo ridículo. São só fotos. O Diego é seu amigo. Ele estava me consolando porque eu estava nervosa. Consolando? Isso é consolar? A voz de Felipe estava quebrada. Vocês estão se beijando, Júlia. Foi um momento de fraqueza. Eu tinha bebido, estava emocionada, foi só um beijo. Então explica isso. Devia ser o momento que ele mostrou as conversas. Houve um silêncio longo. Depois, a voz de Júlia voltou, mas diferente, mais fria, calculada. Tá, quer saber a verdade? Vou te contar a verdade. Eu e o Diego nos amamos, sempre nos amamos, mas ele não tinha nada para me oferecer. Você tinha. Emprego bom, apartamento, estabilidade. Eu precisava disso. Você se casou comigo por dinheiro? A voz de Felipe estava destruída. Não foi só por dinheiro. Você é uma boa pessoa, Felipe. Um bom marido no papel. Mas não era você que eu queria. E não vou pedir desculpas por escolher ser feliz. Ser feliz? Você chama isso de ser feliz? Me trair? Me mentir? Roubar de mim? Roubar? Aquele dinheiro era meu também. Você me dava para gastos da casa, eu só estava guardando. Para fugir comigo. Está aqui nas conversas. Você estava juntando dinheiro para me largar e ficar com ele. Então ouvi um barulho, como se algo tivesse sido jogado. E a voz de Júlia agora gritando. E daí? E daí, Felipe? Você acha que eu ia ficar aqui para sempre fingindo? Indo para a cama sem vontade? Ouvindo suas histórias chatas do trabalho? O Diego me faz feliz de verdade. Ele me entende. Ele sabe me tocar de um jeito que você nunca soube. Foi como um tapa. Ouvi meu filho soluçar na gravação, e então sua voz, mais firme, sai da minha casa, agora. Felipe. Sai! Felipe desligou a gravação. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela ainda tentou dizer que eu estava exagerando, que todos os casais tinham problemas, que podíamos fazer terapia de casal. E você? Disse que ela tinha 1 semana para sair, que ia ligar para um advogado, que com essas provas ela não ficaria com nada. E sabe o que ela fez? Riu. Disse que ia me processar por difamação, que ia dizer para todo mundo que eu era um marido ruim, que por isso ela tinha me traído. Segurei a mão do meu filho. Ela não vai conseguir. As provas estão do seu lado. Mas não acabou aí, mãe. Depois que ela saiu batendo a porta, liguei para o Diego. E?
Ele não atendeu. Mandei mensagem dizendo que precisava falar com ele, pessoalmente. Que se ele não aparecesse, eu ia até a casa dele. Ele respondeu dizendo para eu ir no bar onde ele trabalha hoje à noite. Felipe me olhou com uma determinação que eu não via há tempos. Você vai comigo? Às 8 da noite, estávamos parados em frente a um bar no centro. Música alta vazava pela porta. Felipe respirou fundo. Pronta? Entramos. O ambiente estava cheio, mas Felipe localizou Diego rapidamente. Ele estava atrás do balcão preparando drinks, rindo com um cliente. Quando Diego nos viu, o sorriso congelou no rosto. Felipe atravessou o bar com passos firmes. Eu fui atrás dele. Precisamos conversar, agora, Felipe disse, a voz cortante. Diego olhou ao redor, constrangido. Cara, eu tô trabalhando. Depois a gente... Agora. Felipe bateu a mão no balcão. O gerente do bar percebeu a tensão e acenou para Diego. Faz teu intervalo. Fomos para os fundos do bar, uma área de fumantes vazia. Diego acendeu um cigarro com mãos nervosas. Olha, cara, eu... Não me chama de cara. Felipe deu um passo à frente. Caras não fazem o que você fez. Felipe, eu sei que você está bravo, mas... Bravo? Felipe deu uma risada sem humor. Você acha que eu estou bravo? Eu estou destruído. Você era meu irmão, Diego. Meu irmão. Comia na minha casa. Minha mãe te tratava como filho. E você me apunhalou pelas costas. Diego jogou o cigarro no chão. Você não entende. A gente se ama. Eu e a Júlia sempre nos amamos. Então por que ela se casou comigo? Porque... Diego hesitou. Porque você tinha o que eu não tinha. Mas amor, amor de verdade, ela só tem por mim. Foi quando Felipe avançou. Eu segurei o braço dele, mas ele se soltou e empurrou Diego contra a parede. Você quer ela? Pode ficar com ela. Vocês merecem um ao outro. Mas nunca mais apareça na minha frente. Ou eu juro que não vou conseguir me controlar. Diego estava tremendo. Felipe, eu sinto muito, Você não sente nada. Você é um verme. Sempre foi. Eu só fui idiota demais para enxergar. Felipe se afastou. Olhou para Diego com tanto desprezo que até eu senti. Sabe o que é mais patético? É que quando a Júlia não tiver mais o dinheiro que eu dava para ela, quando ela não tiver mais o carro que eu comprei para ela há alguns meses, quando ela não tiver mais o apartamento, você vai sumir também. Porque parasitas como vocês só ficam onde tem o que sugar. Saímos daquele bar e Felipe finalmente desabou. No carro, ele chorou como não chorava desde criança. Segurei sua mão e deixei ele liberar tudo. As semanas seguintes foram de reconstrução lenta. Felipe contratou o melhor advogado que conseguiu. Com as provas, o processo foi rápido. Júlia tentou contestar, mas não tinha como negar fotografias, conversas e comprovantes bancários. Ela teve que devolver os 15 mil que tinha desviado. Teve que sair do apartamento levando apenas as roupas. O carro que Felipe tinha comprado para ela, logo após o casamento, ele vendeu. Cada real voltou para ele. Mas a vitória jurídica não trouxe paz. Felipe entrou em depressão profunda. Perdeu 7 quilos em um mês. Faltava no trabalho. Quando eu ligava, mal conseguia manter conversa. Sugeri terapia. Ele foi. E lentamente, muito lentamente, começou a se reconstruir. 3 meses depois da separação, ele apareceu na minha porta com uma mala. Mãe, posso morar aqui por um tempo? Eu não aguento mais ficar naquele apartamento sozinho. Tem ela em cada canto. Claro, meu filho, esse sempre foi seu lar. Arrumei o quarto dele. Lençóis limpos, o armário organizado. Quando ele viu tudo pronto, chorou. Eu estraguei tudo, não foi? Segurei o rosto dele. Você não estragou nada. Você foi traído por 2 pessoas que não mereciam você. E vai se recuperar. Vai levar tempo, mas vai. Ele morou comigo por 4 meses. Foram meses de café da manhã caprichado, filmes à noite, conversas na varanda. A terapia foi fazendo efeito. Ele foi entendendo que não teve culpa. E numa manhã de domingo, tomando café juntos, ele disse: Mãe, obrigado por ter tido coragem de quebrar minha ilusão. Você me salvou. Se não tivesse me contado, eu teria desperdiçado anos com uma mentira. Você me libertou. Naquele momento, entendi que, apesar de toda a dor, tinha feito a escolha certa.
Porque proteger quem a gente ama, às vezes, significa entregar verdades que destroem, mas que também libertam. Hoje, 1 ano e meio depois daquele telefonema de Rafael que mudou tudo, estou sentada na mesma varanda onde essa história começou. A diferença é que agora não é uma tarde chuvosa de março. É um domingo ensolarado de setembro, exatamente 1 ano depois que Felipe oficializou o divórcio. E meu filho está na minha cozinha fazendo panquecas e rindo. Rindo de verdade. Aquele riso solto, genuíno, que eu achei que nunca mais voltaria a ouvir. O caminho até aqui foi longo, muito mais longo e doloroso do que qualquer um de nós imaginava. Mas hoje, olhando para trás, consigo ver que cada passo daquele caminho era necessário. Depois que Felipe veio morar comigo, os primeiros meses foram os mais difíceis. Ele acordava no meio da noite com pesadelos. Tinha dias que não conseguia sair da cama, perdia o apetite e eu precisava praticamente forçá-lo a comer alguma coisa. A terapia foi fundamental. O psicólogo dele, Dr. Marcelo, um senhor de uns 60 anos com aquela paciência infinita, foi desconstruindo cada camada de culpa que Felipe carregava. Foram meses até ele entender de verdade que não tinha feito nada errado, que tinha sido vítima de uma manipulação calculada. Marisa continuou sendo minha rocha durante todo esse processo. Aparecia em casa com marmitas, ficava conversando comigo quando Felipe estava dormindo, me lembrava de cuidar de mim também enquanto cuidava dele. E Rafael virou um amigo de verdade. Ele apareceu aqui em casa uns 2 meses depois de tudo ter explodido. Tocou a campainha numa tarde de sábado, trazendo um bolo de cenoura que a esposa dele tinha feito. Disse que estava preocupado, que queria saber como estávamos. Felipe estava no quarto naquele dia, num dos dias ruins. Quando contei para Rafael, ele pediu para falar com ele. Fiquei receosa no começo, mas deixei. Eles conversaram por quase 1 hora. Quando saíram do quarto, os dois tinham os olhos vermelhos, mas Felipe estava diferente. Mais leve de alguma forma. Depois descobri que Rafael tinha contado para Felipe sobre um casamento dele que não deu certo quando ele era mais novo. Tinha sido traído também. Tinha sobrevivido. Tinha encontrado amor de novo. E agora era feliz de verdade. Desde então, Rafael vira amigo da família. Almoça aqui em casa alguns domingos. Felipe até foi ao batizado da filha dele mês passado. É engraçado como as piores situações às vezes trazem as pessoas certas para nossas vidas. Quanto a Júlia e Diego, soube o desfecho da história deles por acaso, uns 5 meses atrás. Estava no supermercado quando encontrei uma antiga colega de trabalho de Júlia. Ela não conseguiu esconder a empolgação de contar as fofocas. Aparentemente, assim que Júlia saiu do apartamento e ficou sem a mesada que Felipe dava, Diego durou exatamente 3 semanas ao lado dela. 3 semanas. Júlia teve que voltar para Londrina, para a casa dos pais, completamente sem dinheiro. O carro tinha sido vendido. Ela perdeu o emprego na loja porque o escândalo se espalhou. Ninguém quer uma gerente envolvida em traição pública e roubo. Diego voltou para a rotina de sempre, pulando de bico em bico, sem estabilidade, provavelmente já procurando a próxima pessoa para usar. Quando contei isso para Felipe, esperava alguma reação forte. Raiva, satisfação, algo. Mas ele apenas deu de ombros e disse: "Eles fizeram a cama deles. Agora deitem nela." Foi nesse momento que percebi. Meu filho tinha realmente superado. Não era mais sobre eles. Era sobre ele, sobre reconstruir a própria vida. Felipe vendeu o apartamento 4 meses atrás. Disse que não conseguia mais estar lá, que cada canto tinha memórias ruins. Usou o dinheiro da venda para comprar um apartamento menor, num bairro diferente, longe de tudo que tinha a ver com Júlia. É um lugar simples, com um quarto, sala, cozinha americana. Mas é dele, completamente dele. Sem fantasmas, sem passado, só futuro. E foi decorando aquele apartamento novo que ele conheceu Amanda. Amanda é engenheira também. Trabalha na mesma construtora que ele, mas em outro setor. Eles se cruzavam nos corredores há meses, mas nunca tinham realmente conversado. Até que um dia, Felipe estava na loja de móveis escolhendo um sofá completamente perdido, e Amanda apareceu fazendo compras também. Eles começaram a conversar sobre decoração. Ela deu umas dicas. Ele agradeceu.
Tomaram um café e daí começou uma amizade que, uns 2 meses atrás, virou algo mais. Conheci Amanda mês passado. Felipe trouxe ela aqui para almoçar num domingo, nervoso como um adolescente apresentando a primeira namorada. Ela é completamente diferente de Júlia. Simples, natural, usa pouca maquiagem, tem um sorriso genuíno. Veio de chinelo, trouxe um bolo simples que ela mesma fez, me ajudou a lavar a louça depois do almoço, mesmo eu dizendo que não precisava. E o mais importante, o jeito que ela olha para o meu filho, com carinho real, com interesse genuíno quando ele fala sobre o trabalho, com aquela atenção verdadeira que não dá para fingir. Não estou dizendo que Felipe vai se casar com ela. Não estou dizendo que essa é a pessoa definitiva. Mas estou dizendo que meu filho aprendeu a reconhecer a diferença entre alguém que te ama de verdade e alguém que te usa. E isso é tudo. A notícia do escândalo se espalhou, é claro. Curitiba pode ser uma cidade grande, mas os círculos sociais são pequenos. Muitos dos convidados do casamento ficaram sabendo da verdade. Alguns ligaram para Felipe demonstrando apoio. Outros simplesmente sumiram, provavelmente sem saber o que dizer. Teve gente que tomou partido de Júlia, acreditando na versão dela de que Felipe era um marido negligente. Mas a maioria, quando soube das provas, das fotos, das conversas, entendeu quem realmente tinha sido a vítima. Felipe perdeu alguns amigos nesse processo. Pessoas que ele achava que eram próximas, mas que desapareceram quando ele mais precisou. Mas também descobriu quem realmente importava. E no fim, ficou com menos pessoas ao redor, mas com pessoas verdadeiras. Quanto a mim, aprendi coisas sobre mim mesma que nunca imaginei que precisaria aprender. Aprendi que ser mãe, às vezes, significa ser a portadora das piores notícias. Significa segurar o martelo que vai quebrar o mundo do seu filho, mesmo que cada fibra do seu ser esteja gritando para não fazer aquilo. Aprendi que amor não é só acolher e proteger, é também ter coragem de mostrar verdades que machucam, porque a dor temporária de uma verdade é sempre melhor que o sofrimento eterno de uma mentira. Aprendi que eu sou mais forte do que imaginava, que consegui passar pela viuvez, pelos anos de trabalho exaustivo, pela dor de ver meu filho despedaçado e ainda assim continuar de pé, ainda assim acordar todo dia e escolher seguir em frente. E aprendi algo muito importante sobre sacrifício. Durante anos, achei que amar o Felipe significava me sacrificar por ele. Vender meu carro, comprometer minha aposentadoria, trabalhar até a exaustão. E sim, tudo isso era amor. Mas o maior sacrifício que já fiz por ele não custou dinheiro, custou coragem. O maior sacrifício foi sentar na frente dele e destruir a ilusão de felicidade que ele tinha construído. Foi aguentar ver a dor nos olhos dele, sabendo que eu era a causa direta daquela dor naquele momento. Foi carregar a culpa temporária de ser a mensageira da tragédia. Mas se eu tivesse que fazer tudo de novo, faria exatamente igual. Porque hoje meu filho está livre, está reconstruído, está feliz de verdade. Olho pela janela da varanda e vejo Felipe na cozinha. Ele está cantarolando uma música enquanto vira as panquecas. Amanda está sentada no balcão conversando com ele, roubando pedacinhos de morango da tigela. É uma cena tão simples, tão normal, tão diferente daquelas manhãs tensas quando Júlia estava aqui, sempre com aquele ar de estar fazendo um favor de estar presente. Felipe me vê olhando e acena. Mãe, vem provar. Acho que finalmente consegui fazer igual às suas. Levanto e vou até a cozinha. Provo a panqueca. Está quase perfeita. Está ótima, meu filho. Ele sorri. Aquele sorriso que ilumina o rosto inteiro. Aprendi com a melhor. Amanda nos observa com aquele carinho genuíno. A Silvana me contou que você morou aqui por uns meses depois da separação. Felipe assente. Foram os piores e os melhores meses da minha vida. Piores porque eu estava destruído. Melhores porque ele olha para mim. Porque eu redescobri o que é ter uma base sólida. Alguém que está ali não importa o quê. E aprendi a diferença entre estar com alguém por necessidade e estar com alguém por escolha. Ele pega a mão de Amanda. Agora eu escolho estar com pessoas que me fazem bem. Não porque preciso delas, mas porque quero elas na minha vida. E isso muda tudo. Meu coração se enche. Porque ali,
Naquela cozinha simples, num domingo de manhã comum, está a prova viva de que a gente consegue se reconstruir. De que não importa quão quebrados ficamos, sempre é possível juntar os pedaços de novo. Podem não se encaixar exatamente como antes. A pessoa que emerge da dor não é idêntica à pessoa que era antes. Mas às vezes, muitas vezes, ela é melhor, mais forte, mais consciente, mais preparada para reconhecer o que é real. Depois do café da manhã, Amanda vai embora com um beijo rápido no Felipe e um abraço apertado em mim. Quando a porta fecha, Felipe volta para a varanda comigo. Ficamos em silêncio por um momento, apenas curtindo o sol da manhã. Mãe, ele diz de repente, eu nunca te agradeci direito. Já agradeceu várias vezes, meu filho. Não do jeito que deveria. Ele se vira para me olhar nos olhos. Você acabou com a minha vida naquele dia. Literalmente destruiu tudo que eu achava que era real. E eu fiquei com raiva de você por um tempo, sabia? Essa confissão me pega de surpresa. Não sabia. Pois é, lá no fundo, numa parte irracional de mim, eu fiquei com raiva de você por ter me mostrado. Não da Júlia, não do Diego, mas de você. Porque enquanto eu não soubesse, eu ainda podia fingir que era feliz. Ele limpa uma lágrima que escapa. Mas agora eu entendo. Você não acabou com a minha vida naquele dia. Você salvou o resto dela. Você me impediu de desperdiçar anos, talvez décadas, vivendo uma mentira. Você me deu a chance de recomeçar enquanto ainda sou jovem, enquanto ainda tenho vida pela frente. Segurou minhas mãos. E mais do que isso, você me ensinou o que é amor de verdade. Amor de verdade não é só estar presente nos momentos felizes. É ter coragem de estar presente nos momentos horríveis. É fazer a coisa certa mesmo quando a coisa certa é a mais difícil. É sacrificar o conforto temporário pela verdade duradoura. Agora sou eu que estou chorando. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Não, mãe. Você fez o que uma mãe corajosa faria. Tem muita gente que teria olhado para aquelas fotos e decidido que não era problema delas. Que o filho era adulto e precisava resolver sozinho. Ou que teria ficado com medo de ser a mensageira da má notícia. Mas você não. Você encarou. Ele me abraça apertado. E por isso eu sou eternamente grato. Ficamos assim, abraçados na varanda, mãe e filho, sobreviventes de uma tempestade que quase nos destruiu, mas que no fim nos fez mais fortes. Quando Felipe vai embora algumas horas depois, fico sozinha no apartamento. Vou até o quarto e abro a gaveta onde guardei aquele pendrive. Aquele pequeno objeto que mudou tudo. Penso em deletar as fotos, em jogar o pendrive fora. Mas decido guardar. Não como lembrança da dor, mas como lembrança da coragem. Da coragem de fazer o que era certo mesmo quando era terrivelmente difícil. Volto para a varanda com uma xícara de chá. O sol está começando a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Curitiba está linda, como sempre está no fim de tarde de setembro. E enquanto observo a cidade, penso em todas as mulheres que talvez estejam passando por algo parecido. Que talvez tenham descoberto verdades terríveis sobre pessoas que amam. Que estejam segurando segredos pesados, sem saber se devem contar ou não. Se eu pudesse falar com cada uma delas, diria isso. Conte a verdade. Por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que você tenha medo da reação, porque a dor da verdade é aguda, mas passageira. A dor da mentira é crônica e eterna. E para as pessoas que foram traídas, que tiveram seus mundos despedaçados, que acordam de manhã sem saber como vão conseguir passar o dia. Você vai conseguir. Não hoje, talvez não amanhã, mas vai conseguir. Vai chegar o dia em que você acorda e a dor não está mais sufocando. Vai chegar o dia em que você ri de verdade de novo. Vai chegar o dia em que você olha no espelho e reconhece a pessoa forte que se tornou. E você vai perceber que não foi a traição que definiu você. Foi a forma como você se levantou depois dela. O telefone toca. É Felipe. Mãe, esqueci de te contar. Vou receber uma promoção no trabalho. Vou ser coordenador de projetos. Meu filho, que maravilhoso! As coisas estão finalmente se encaixando. Ah, e a Amanda quer te convidar para jantar na semana que vem. Ela vai fazer lasanha. Vou adorar. Te amo, mãe. Também te amo, meu filho. Desligo o telefone e sorrio.
Porque se tem uma coisa que essa história toda me ensinou é isso. A vida não é sobre não cair. É sobre quantas vezes você é capaz de se levantar. Não é sobre não ser traído. É sobre não deixar a traição te destruir. Não é sobre não sentir dor. É sobre não deixar a dor te definir. E, acima de tudo, é sobre escolher a verdade sempre, mesmo quando a mentira é mais confortável. Porque, no fim, somos livres não quando vivemos em ilusões felizes, mas quando temos coragem de encarar a realidade e ainda assim escolher seguir em frente. Hoje eu tenho meu filho de volta. Não o mesmo de antes, mas uma versão melhor dele. Mais forte, mais consciente, mais preparado para a vida. E isso vale cada lágrima derramada, cada noite sem dormir, cada momento de dor. Porque eu não salvei apenas meu filho, eu o libertei. E no processo, me libertei também. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.